Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre teatro e suas funções. Uma das minhas paixões, até porque eu sou diretor teatral, sou produtor cultural e tenho uma companhia de teatro também. E daí, talvez não, a efetivação de ter domínio sobre o assunto que a gente vai trabalhar agora. Bom, para a gente entender, a gente precisa primeiro saber o que é o teatro, né? Quando a gente fala do teatro em si, isso é o relato de muitos alunos que eu tive, muitos atores que trabalham comigo, quando começaram nesse processo inicial ainda do eu vou conhecer porque eu não sei nada que se faz e eu acho interessante. Tem muita gente que diz assim, eu achei que teatro era só pegar um texto, decorar e apresentar. Bom, a coisa não é bem assim. Para começo de conversa, apesar de ser uma das manifestações e, graças a Deus, é uma das manifestações artísticas, teatro também é uma profissão. Então, nós, como artistas, somos profissionais. E aí a gente trabalha com isso. A gente não faz isso por hobby, como algumas pessoas falam. A gente não faz isso por diversão. É possível utilizar o teatro para se divertir? Gente, qualquer trabalho que você faça, você pode se divertir. Né? Aí não é o trabalho em si, mas como você vê o trabalho. O teatro é uma manifestação artística e cultural que vem desde da pré-história, para você ter uma noção. Na pré-história, você já tem as manifestações teatrais, mas não com esse conceito que a gente conhece. Ele vai ganhar o formato teatral, o melhor, o formato do público, plateia e texto já muito tempo depois na Grécia. Mas as manifestações teatrais, elas existem há muito tempo. Um ou mais atores interpretam uma história, atividades, situações na hora que você trabalha sentimentos, reflexões ou simplesmente entretenimento, porque o teatro também é uma forma de entretenimento. Como assim, professor? Bom, se você sai de casa para ir ao cinema assistir um filme, se você fica em casa zapeando, como vocês fazem, a gente eu também faço isso, né? Na internet, nas plataformas de streaming para achar um filme, uma série, um canal, isso também é entretenimento. Só que nesse caso a gente vai usar uma série de recursos técnicos e aí eu vou dizer exatamente, essa aula é para a gente ter uma noção de qual a motivação de você fazer ou consumir teatro. Porque tem muita gente que tem uma série de preconceitos por não ter a real informação do que isso pode trazer ou como isso pode acrescentar, inclusive a sua própria vida. É uma forma de manifestação artística baseada na literatura. Então vamos começar por aí. Para se fazer teatro é preciso ler. Para quem não entendeu, eu vou repetir. Para se fazer teatro é preciso ler. Se você lê, você aumenta assim, gigantescamente uma série de situações, inclusive do vocabulário. Então, naturalmente, quem faz teatro, lê. Naturalmente, quem faz teatro aumenta a capacidade intelectual, não tem para onde você correr. Os recursos que a gente pode utilizar, além das próprias formas teatrais cênicas, no caso, a representação. As artes visuais, você pode inserir música no teatro, você pode inserir dança, os recursos multimédias, o teatro em si, a história, o contexto, a compreensão, entre outras coisas. Muitas vezes, quando a gente começa a fazer uma montagem de espetáculo, aqui são alunos meus, né, eu coloquei um acervo de fotos particularmente pessoal, e aí eles fizeram uma audição, já montando a cena. Isso aqui a gente chama de trabalho de criação coletivo, onde os próprios alunos criaram a cena a partir da experimentação pessoal, da vivência pessoal. Então, eu posso contar uma história no teatro que seja uma história minha. Né? Eu tenho uma sala de aula onde eles vão falar sobre uma coisa que eles estavam vivenciando, que era o bullying, que é o bullying no caso. Teatro, a palavra surge na Grécia e é o lugar onde as pessoas vão para assistir espetáculos, a casa em si. Deixar claro que o espaço cênico, ou seja, o local onde você pode fazer a apresentação teatral, necessariamente não precisa ser somente uma casa específica montada só para essa função. Eu posso apresentar teatro no local chamado teatro, mas eu posso apresentar o teatro, a forma artística, numa praça, numa rua, numa casa, numa varanda, numa escola, num castelo. As possibilidades são imensas. Né? A palavra também se refere a essa forma específica de representação ou encenação. Representar uma cena, dramatizar uma cena, contar a história. Todos nós gostamos de ouvir histórias. Isso é fato. Né? Mesmo que seja fofoca. E alguns até gostam mais do que outras pessoas. Na cidade operária, eu tenho alguns amigos que moram, eles adoram fofoca. É um negócio maravilhoso. Mas não é o único lugar. Né? Para você entender como é que funciona o teatro, é necessário entender os três elementos mais importantes que, sem eles três, é impossível que haja teatro. O ator, o texto e o público.
Essa tríade de elementos é que fazem com que o teatro realmente exista. O ator é aquele que faz a ação, conta a história. Como ele vai contar essa história, aí já é outra estratégia do teatro e outra função. O texto, a história em si, que ela pode ser falada, ela pode ser cantada, ela pode ser dançada, ou ela pode nem precisar de palavras. O corpo fala, a gente fala sobre isso. E o público ou plateia, quem vai assistir a história, quem vai ouvir a história, quem vai entender e captar a história. Então é um jogo onde esses três elementos se misturam. A gente que trabalha com teatro, a gente que faz teatro, é um negócio interessante. Né? Vamos sair, vamos no cinema. Eu não posso, hoje eu tenho ensaio. Né? Ah, vamos ali, não, é o horário que eu tenho ensaio. Não, eu tenho ensaio. E é parece que a vida da gente é ensaiar. Na hora que você vai assistir um espetáculo de teatro, você vê atores, atrizes, uma produção gigantesca. Tu não tem noção de como é para aquilo funcionar. Inclusive das pessoas que pegam um texto deste tamanho, de 40 páginas, e decoram aquilo tudo. Professor, não tem condições de decorar isso. Tem, menino. Só que tu não tem ainda noção de como fazer. Ensaio técnico. Eu falo ensaio. Ensaio, iluminação, figurino, ensaio de novo, mais iluminação, repassa, figurino, maquiagem, é puxado. É bem puxado. Né? A dinâmica do público do encontro ele se dá através de vários elementos da encenação. Um desses elementos é justamente a forma como você conta a história. Essa forma de como você conta a história é a narrativa. Eu sempre brinco que alguns meninos e meninas, quando vão falar, eles erguem os ombros e dizem assim. Aí, quando você aumenta essa situação, você quer que a pessoa tenha atenção no que você está dizendo. Então, algumas pessoas vão falando, elas vão falando assim, aí já vai baixando o volume da voz, a intensidade da voz, porque ela quer a tua atenção naquele momento. Ou então, algumas pessoas que acham que a gente é um celular touchscreen, né? E vai falando e vai tocando na pessoa constantemente. Pronto. Isso que eu acabei de falar é a matéria-prima da encenação. Isso que eu acabei de falar é como o teatro funciona. Por exemplo, aqui a gente tem uma cena que a gente montou no ano passado, do Arthur Azevedo, chamado Entre a Missa e o Almoço. Cada gesto que é trabalhado, cada movimentação é acordado. Então, quando você olha uma cena teatral, aquilo que eu falei sobre as narrativas, eles vão funcionar aqui. Né? Óbvio que trata-se de uma comédia do Arthur Azevedo, a gente brinca muito com essa questão de como a história é contada. É aí que reside o trabalho do ator de encenação. Corpo e voz. Esses são os dois mecanismos, as duas ferramentas que o ator tem para poder fazer a encenação funcionar. O corpo fala, a voz é obviamente também, mas necessariamente os dois não precisam estar juntos na mesma estrutura. Né? O corpo é o mecanismo de trabalho mais importante do ator. É através do corpo que ele vai expressar o que ele pensa. Quando eu falo, o corpo expressa, o corpo fala, parece uma coisa muito distante da própria realidade. Gente, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que é muito fácil aqui em São Luís do Maranhão, para quem está assistindo de fora, entender, é como a gente resmunga, né, com praticamente, abre aspas, interjeições, simplesmente torcendo a boca, quando você não quer. Pronto. Bem aí tu já sabe que a pessoa não precisa nem fazer, não precisa nem fazer o som. Basta cruzar os braços, tortar a boca e virar a cabeça. Pronto, já disse, o teu corpo está dizendo claramente, eu não quero fazer isso, eu não gostei disso, não gostei de tal pessoa, e que é muito comum aqui também. Né? Nosso corpo é, antes de tudo, um centro de informações para nós mesmos. Então, uma das funções mais importantes do teatro é você aprender quais são as suas próprias potencialidades. Quem faz teatro entende melhor de si mesmo. Né? A gente fala com os olhos, a gente fala com os cabelos. Eu brinco sempre em sala de aula que as meninas têm um negócio interessante na hora de jogar o cabelo. Eu sempre digo, quando uma menina joga o cabelo demais, preste atenção porque ela está dizendo com o corpo alguma coisa que eu sou imbecil e vocês mais ainda, que são meninos, não conseguem perceber. E os meninos que têm cabelos grandes também falam a mesma coisa. Um gesto de mexer nas unhas, né, mexer na orelha, o nervosismo que você tem usando os dedos, né, a tua perna que não para nunca. Isso tudo é o teu corpo falando, sei que você não se dá conta. Nosso corpo, aulas de teatro. Bom, a minha sugestão para vocês é, qualquer um de vocês, eu não preciso nem chegar ao ponto de fazer uma peça. Faça aula de teatro, conheça. Né? 3 ex-alunas, e elas hoje são adultas, mas o interessante é que elas começaram esse processo de se entender. Eu sempre sugiro, quem faz teatro, né, tem mais domínio da sua própria consciência corporal, tem mais domínio de si mesmo, inclusive para trabalhar algumas situações pessoais. O teatro permite isso. Professor, eu achei simplesmente que era pegar um texto, decorar. Bom, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Né, o teatro é uma manifestação extremamente poderosa da arte, por quê? Porque ela transforma.
qualquer manifestação artística transforma. Mas eu vou puxar a sardinha pro meu prato, é óbvio, né? Eu vou dizer que o teatro é melhor, não vou dizer é uma das mais importantes? Claro que sim, né? Cada um tem sua peculiaridade e o teatro, de maneira geral, com o meu trabalho, eu vou dizer quais são os benefícios que pode trazer. As falas do ator, perdão, as expressões psicofísicas da interpretação, a forma da montagem, né, isso tudo ele vai te criando novas possibilidades, inclusive de gerenciar a tua própria vida. Olha que interessante. Vou dar uma dica para vocês, um espetáculo que a gente montou, tá aqui o link no YouTube, dá só uma pausa aí quando você estiver no YouTube, né? Aí você pode olhar. E todos eles começaram da mesma forma que alguns de vocês. Nós trabalhamos com teatro. Mas a gente vai entender como o teatro pode influenciar na tua vida sem precisar você dizer, professor, eu não quero ser ator, né, mas eu quero fazer teatro para poder entender uma série de processos. Autoconhecimento. Saber mais sobre desenvolvimento do seu próprio desenvolvimento e autoconfiança. Eu tenho medo de ir lá para frente, eu não tenho, pronto. Né? A gente trabalha no teatro, é tão instantâneo, tão natural, que você não vai entendendo como o processo acontece. Essa questão da autoconfiança e do autoconhecimento é absolutamente natural no processo onde você estuda, trabalha e monta teatro. Né? Em cena, você não conta com mais ninguém e aprende a ter segurança de administrar suas emoções. Eu já tive alunos, já tive atores que tiveram crise de pânico na véspera, na entrada ali do palco. Né? E aí, calma, vamos utilizar o que a gente já trabalhou aqui, respira, volta, retorna e continua. Né? Ninguém sabe mais do que você, porque você passou por esse processo de ensaio. Ensaio, lembra que eu falei para vocês? Não posso, eu tenho ensaio. Então, o autoconhecimento ele vem através da autoconfiança, que é uma das características, uma das funções, um dos itens que você pode desenvolver trabalhando teatro em si. Transmite verdade por meio da sua atuação. Isso é um processo lento, porque aí o ator que vai trabalhar ele tem que entender como é feita essa encenação. Uma coisa é eu falar o texto, a outra coisa é eu interpretar o texto. Plateia pode ficar envolvida com o teu trabalho, dependendo de como a forma é colocada. Né? O jogo de cintura e esse raciocínio rápido, ele é uma das características que você utiliza no palco, mas que você pode utilizar perfeitamente para a vida. É muito fácil trabalhar isso, por quê? Porque o teatro vai desenvolvendo essa habilidade. Autoestima, né? Autoconfiança sobressai, é o maior poder de decisão. Quando você faz teatro, gente, só tem uma maneira de eu explicar o motivo da gente fazer teatro ou não. Eu sempre brinco com os meus alunos e quem trabalha comigo, quando você termina um espetáculo, que a plateia se levanta, aplaude, você vai em Saturno, dá 2 voltas nos anéis de Saturno, desce, porque o teu ego e tua capacidade de autoestima vai lá em cima. Então, o que você não acreditava que era capaz de fazer, né, tem uma plateia te aplaudindo ali. Você tem noção do que é isso? Quem já experimentou sabe o que eu estou falando. E aí, obviamente, a postura mais positiva diante de situações da vida. Eu estou colocando benefícios sociopsicológicos que a gente pode ter fazendo teatro. Ainda não coloquei os benefícios físicos, porque isso também existe. Né? Alô, autoestima. Não é todo mundo que tem coragem de se caracterizar de um negócio desse e dessa forma e sair. Mas também na hora que você faz, parece que transfigura. O pessoal do cosplay trabalha muito isso. Você cria um personagem, monta todo esse personagem e transfigura. Ali é a base da representação teatral. Lógico, falta técnica para uma grande parte de estruturas. Melhora a timidez. Eu sempre digo que, professor, eu quero fazer teatro para melhorar a minha timidez. Então não faça. Oi? Como assim? Né? Não vai melhorar a tua timidez. De maneira alguma. Né? Você vai continuar tímido. Mas, professor, não era para fazer. Sim. O que vai ser diferente é que essa tua timidez, né, vai passar a virar autoconfiança. Lembra que eu falei ainda há pouco? Essa autoconfiança ela vai transformar-se em segurança. Né? O que você vai ter? Você pode se tornar até mais reservado, porque a tua característica não é a timidez, mas sim como você observa as coisas. Pode ser até que você se torne mais extrovertido, mas essa timidez, ela naturalmente é transformada num processo de autoconfiança e segurança. Então, uma das funções do teatro é justamente você ter a garantia de que, como um profissional da área, você consegue fazer um bom trabalho de encenação, mas, antes de tudo, vamos trabalhar egos. Isso é uma coisa complicada na área teatral. A timidez vira segurança e o corpo vai denunciando como isso acontece. Às vezes você não percebe como o teu corpo ele começa a falar de maneira diferente. Por quê? Porque a tua segurança, o autoconhecimento, a autoconfiança, elas vão sendo trabalhadas e essa timidez que você julgava que tinha pode se transformar em outra coisa. Na verdade, a timidez é falta de segurança em uma série de aspectos. Criação da consciência corporal. Isso não é só para adolescentes, não.
Andei, esbarrei, quebrei, bati, deixei a xícara cair, a colher voou na hora do almoço, né? Eu virei a mão, bati no outro, dei topada, bato com o pé na quina da mesa, pronto. Tem um dos exercícios no teatro, quem já fez sempre brinca sobre isso. Até mandar fazer uma camisa, ande pelo espaço, porque é que a gente um dos exercícios mais comuns, porque as pessoas andam e não prestam atenção nas coisas, as pessoas andam e não olham ao redor. Na hora que você tem noção de espaço, do próprio corpo, como o teu corpo se movimenta, como o teu corpo tem o que a gente chama de partitura corporal, você passa a ter a noção da melhoria do teu próprio movimento, inclusive da qualidade física de saúde. A gente vem disso, faça atividade física porque o teatro trabalha com isso. Aperfeiçoa, é óbvio, essa consciência motora. Né? O corpo fala, os gestos, as atitudes experienciadas, vou deixar a imagem aqui para vocês analisarem, mas professor, do que se trata? É uma brincadeira, só que para chegar nessa brincadeira da cena, a gente chama de jogo teatral, nós temos uma aula na plataforma Gonçalves Dias com esse título, vale muito a pena, e ele não é utilizável só para o teatro em si. Gente, a quantidade de possibilidades é enorme. Fortalecimento das relações sociais. Dá para se fazer um espetáculo com monólogo? Dá, mas como eu estou falando especificamente para alunos, inclusive alunos que possam querer fazer teatro em âmbito profissional, você tem que trabalhar com alguém. Eu posso ter um ator em cena, mas para fazer esse ator funcionar eu preciso de um diretor, de um cenógrafo, de um figurinista, né, de uma produção. Aí eu já tenho um grupo para trabalhar. Você está entendendo? Relações sociais. Num período de pandemia, onde a gente tem que manter afastamento social, você ter com quem contar. Garantir a segurança, a gente chama muito de troca de energia, onde essa troca de energia ela possa criar laços fortes e você ter prazer de trabalhar em cena com outra pessoa, gente, isso não tem preço. Às vezes nem o valor que você ganha, a gente ganha pouco, né? É o suficiente para pagar essa situação de você abrir literalmente as possibilidades sociais de benefícios pessoais, profissionais e interpessoais. As relações afetivas, elas são construídas e fortalecidas a partir, inclusive, do teu processo de autoconhecimento, né, de autoestima, entre outras coisas. Fazer teatro é trabalhar em equipe, mesmo estando em um monólogo. Comunicação e convivência, né, você aumenta em muito a capacidade porque automaticamente te estimula a trocar essa experiência dialética do eu concordo, eu não concordo, por isso, por aquilo, porque a gente trabalha um senso crítico maior. Qualquer lugar do mundo trabalha essa característica da relação social. Empatia, tolerância, trabalho de equipe, né? Isso tudo é necessário para que a gente possa montar a cena. Seja ela de comédia, seja ela de tragédia, seja ela contemporânea, seja ela um espetáculo infantil. Acionamento do foco e da memória. Bom, eu já tive alguns alunos que olharam um texto desse tamanho assim, e aí o desespero bateu. Professor, não vou decorar isso aqui nunca. É engraçado que na hora que você começa o processo dos ensaios, o processo de consciência corporal, né, o outro criatura decora o texto do outro, mas não decora o dele. E corre. Né? Só tem um detalhe: é um processo muito mais simples do que você imagina. Ensaio, 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 repete. Isso não é tão divertido falando dessa maneira. Repete, repete, vai no automático. Você já sabe o que falar, por quê? Porque a repetição é um dos processos de concentração. Movimento, construção, os textos, discute. Se você faz alguma coisa da qual você sabe o que está fazendo, é quase impossível você não entender, compreender e reproduzir e fazer com qualidade. É uma atividade coletiva e o foco, a concentração e a memória são parte desse processo de construção. Treina, 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 repetir novamente. Ensaia, ensaia. E essa constância vira um hábito. É automático. É como você andar, é como você respirar. Só que é necessário trabalho. Então não é uma coisa tão simples. Vamos fazer. Não é bem assim. Enriquecimento cultural. Eu coloquei essa foto especificamente por quê? Porque esse espetáculo a gente montou em função de uma obra de um autor curitibano chamado César Almeida. E ele fez uma crítica muito interessante e atual sobre o Hamlet, baseado no Hamlet de William Shakespeare. Para que a gente pudesse fazer isso, foi necessário que a gente conhecesse o Hamlet, ou seja, o teu processo cultural vai aumentando gigantescamente. Ativação da criatividade. Gente, teatro e qualquer manifestação artística automaticamente trabalha com isso aqui. As pessoas se tornam mais flexíveis, mais interessantes, ganham o título de mais inteligente, mas essa inteligência parte de autoconfiança.
né? E aí quando você trabalha, por exemplo, esses mecanismos, você está trabalhando diretamente uma produção natural sua, não tem para onde correr. Há um crescimento que vai estimulando e a tua cabeça começa a pensar de uma maneira diferente. Eu sempre brinco que tem algumas pessoas que falam, né, sobre essa teatralidade que está dentro da pessoa ou fora. Como assim, professor? Eu vou colocar a ideia, né, do palhaço. É um termo que eu acho meio pejorativo quando alguém chama palhaço. O palhaço é uma das figuras mais criativas que eu já vi na minha vida. Né? E o processo dessa palhaçaria, que a gente chama, é um processo que naturalmente se dá no conjunto inteiro. Então eu vou deixar vocês para conhecerem um pouco mais sobre teatro, né, aqui façam teatro. Professor Marcos Dominici. Fui.